Vocês estão bem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Vou começar. Hoje o tempo é curto, então vamos avançar. João 15, eu vou ler a partir do versículo 1. Todos os textos eu vou ler na NVI, tá bom? João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus. Senhor, Pai, nós nos abrimos, Pai, para sermos influenciados pela sua palavra nessa noite. Pai, todos os dias nós somos influenciados por tantas coisas, Pai, mas nesse momento, nessa noite, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa revelar a sua palavra, e que ela possa produzir frutos, Pai, decisões em nome de Jesus. Eu oro para que nós possamos sair daqui mais conectados, mais próximos do Senhor. Eu oro em nome de Jesus por graça para compartilhar a sua palavra, graça para os meus irmãos receberem, misturarem com fé e gerarem resultados em suas vidas em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, nós te amamos. Amém, Senhor. Glória a Deus, gente. Vocês conhecem esse versículo, essa parábola, ela é realmente muito conhecida, e você percebe como é exaustivo a forma como ele fala sobre permanecer, né? A palavra permanecer aqui aparece quase 10 vezes nesse trecho que eu li do versículo 1 ao versículo 8. Mas o objetivo aqui sobre a parábola da videira é sobre a frutificação. E sabe, o tema da nossa noite é esse, frutificando. Deixa eu ver a capa. Ficou legal. E antes de nós entrarmos no texto, eu quero fazer uma introdução para vocês. E eu quero explicar o que está acontecendo aqui. Basicamente, esse trecho que nós lemos, ele faz parte do último discurso de Jesus antes da crucificação. Então aqui, os historiadores dizem que provavelmente eles estavam ali no cenáculo, como a tradição dizia, e se você olhar o último versículo do capítulo 14, coloca para mim, Luquinhas, o último versículo do capítulo 14 de João. Levante-se, vamos-nos daqui. Então ele começa a falar com os discípulos, e ele fala, levante-se, vamos-nos daqui. E para onde Jesus estava indo? Jesus, ele estava indo para o Getsêmani. Nós sabemos o que acontece lá. Jesus, ele está num momento de tensão, ao ponto de suar gotas de sangue. E sabe, irmãos, esse momento aqui, especificamente, é um momento tenso. Jesus sabe que a morte se aproxima, que o tempo dele com os discípulos está acabando. E ele decide, gente, vamos conversar. Estou parafraseando, tá? Deixa eu falar algumas coisas para vocês. E é interessante que nessa parte do discurso, só estavam os 11. Judas já tinha ido executar a traição. Ele tinha vendido Jesus. Judas já não estava, ele está falando com os 11, com os mais próximos, com aqueles que estavam caminhando com ele nos últimos 3 anos. E é interessante se você parar para pensar que esses homens, eles estão prestes a ficarem sozinhos, a verem o seu Senhor morrer, sem ter todas as respostas. Eles seriam perseguidos, e Jesus entende, é necessário que eles aprendam sobre a importância de permanecer em mim. E quando nós vemos toda a parábola, a gente vê que a metáfora ali da videira, ela reforça a necessidade de eles dependerem de Jesus, que Jesus era a fonte da vida. E sabe, esse é o cenário onde Jesus está falando isso com eles. Eu vou ler o versículo 1, a gente vai começar a passar pelo texto agora.
Versículo 1 de João 15. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Sabe, irmão, Jesus não escolheu a videira por acaso. A videira era algo comum do dia a dia do povo hebreu. Tinha videira espalhada em todo Israel. E é interessante que na frente do templo tinha uma videira dourada que representava Israel, representava a aliança de Deus com Israel e apontava para a vinda do Messias. Eles sabiam o que era a videira. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em diversos momentos, Deus, ele se refere ao povo de Israel como a videira. E eu poderia trazer diversas referências, mas eu vou falar uma referência para vocês. Jeremias 2, versículo 21. Aqui ele está falando do povo de Israel. Eu a plantei como uma videira seleta, de sementes da melhor qualidade. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Para um judeu, se você falar da videira, estava claro, estava falando do povo de Israel. Estava falando da aliança. E é interessante que Jesus, às vésperas de inaugurar uma nova aliança, uma aliança que não seria mais baseada em coisas que não poderiam purificar os homens, mas no seu sangue. Ele fala para os discípulos: eu sou a videira verdadeira. Ele está falando para os discípulos: está vendo a videira, a promessa, a aliança? Eu sou a videira verdadeira. A verdadeira promessa vai se cumprir em mim. E sabe, na Santa Ceia, o vinho representa o sangue de Jesus. O vinho que vem da uva, que é fruto da videira. E ele fala: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E isso é muito interessante, porque o agricultor, ele é responsável pela videira. É ele que cuida da videira, é ele que rega. E ele está falando: é meu pai que é o agricultor. E ele continua, versículo 2. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. E é interessante como nós podemos ver que Deus, que é o agricultor, Ele leva muito a sério esse processo da frutificação. É Ele que cuida, é Ele que corta, é Ele que poda. E o interessante, irmãos, alguns comentaristas, eles trazem a ideia de que, quando a Bíblia está dizendo aqui, Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, não está falando que Ele corta e joga fora. Porque na sequência, a gente vai ver nos próximos versículos, Ele falando dos ramos que são descartados. Mas esse processo de corte aqui, Ele está falando de algo, é como se um ramo que não está sendo produtivo, ele tem um novo investimento nele. Ele corta, ele é levantado para que venha sol sobre ele, para que ele possa dar fruto. Então é interessante que ele fala, ele corta todo o ramo que, estando em mim, não está falando do ramo que não está em Jesus, mas é o ramo que está em Jesus, mas não está produzindo fruto. Deus corta, Ele levanta, isso dentro da analogia da videira, para que o sol venha, para que ele possa frutificar. E sabe, irmãos, isso representa o investimento que Deus faz na vida de todos nós. Não sei se você já passou por algum momento assim, se talvez hoje você esteja nesse lugar. Você sabe no seu coração que o Senhor Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele se entregou por você. Você sabe no seu coração que você ama o Senhor e que você queria viver todos os planos, mas por algum motivo você não está vivendo. Você tem a convicção interna de que você é filho, mas distante. Sabe, irmão, Deus, Ele continua investindo em você. Ele continua acreditando e promovendo algo para que você possa vir a frutificar, para que você possa sim vir dar o resultado que Ele deseja. É interessante que a palavra aqui usada para corta é o verbo airo no grego, que ele pode ser traduzido literalmente como levantar. Esse mesmo verbo ele é usado em Marcos 11, 23, um texto que a gente conhece, quando Jesus fala: se alguém disser a esse monte, levante-se, e erga-se e jogue-se no mar, é o mesmo verbo, é a mesma palavra.
Agora, quando a gente fala da poda, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. A palavra aqui é catairo, não sei se estou pronunciando da maneira certa, mas ela é utilizada diversas vezes na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, e é traduzida como purificar. Outras versões mais antigas, se nós lermos a revista atualizada, corrigida e fiel, eles trazem como limpa. Então, ele poda ou ele limpa todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Tem uma frase do Maurice, que é um teólogo, que ele diz o seguinte: deixada sozinha, uma videira produzirá uma boa quantidade de crescimento improdutivo. Para a máxima frutificação, a poda extensiva é essencial. Eu peguei uma frase de um portal mesmo de agricultura, e olha essa frase que interessante. A poda, ela é uma técnica que visa remover partes da planta, como galhos secos ou doentes, e folhas que não estão contribuindo para o crescimento dos frutos. Essa prática direciona a energia da videira para os locais desejados, como os cachos, resultando em frutos de melhor qualidade e uma maior produção. E sabe, irmãos, o objetivo do Senhor é que nós, como seus filhos, venhamos a frutificar. É que a sua vida expresse o relacionamento e a vida que você tem com Ele. E a poda é essencial, é necessária, para que nós possamos crescer. É interessante que o dicionário Strong, ele define a palavra utilizada para poda aqui como descarte daquilo que não é necessário. E sabe, irmãos, muitas vezes, durante a sua jornada com o Senhor vai te inspirar a abrir mão do que não é necessário para o seu crescimento. Talvez no início da sua jornada, quando você entrega a sua vida para Jesus, você fica tão consciente de que você tem que abrir mão dos pecados, de que você tem que abrir mão daquela vida que você levava antigamente. Isso sim é a poda do Senhor, para que você possa frutificar, para que você possa avançar. Mas não se engane, irmão, esse processo ele acontece durante toda a sua jornada. Enquanto eu escrevia essa ministração e lia esse texto, orando e conversando com o Senhor me lembrou de uma coisa, algo que foi difícil para mim. Eu já contei isso, acho que na última ministração que eu ministrei, mas eu lembro que eu estava começando a vir para a igreja, e eu já tinha abandonado boa parte da vida que eu tinha, estava começando a congregar, isso em 2020, e eu lembro que eu cheguei para o pastor André, encontrei ele na porta do Rema, eu falei: pastor, então, eu não vou conseguir vir ao culto aos domingos, porque eu vou para a casa da Ingrid, a Ingrid morava em outra cidade, a gente namorava, para ficar com ela, para ter um tempo com ela. E eu lembro até hoje, eu lembro exatamente o lugar que a gente estava, na porta, a porta estava baixada, e o pastor olhou para mim e falou: Renzo, o que Deus espera de você nessa fase é fidelidade no congregar. E sabe, irmãos, hoje, enquanto eu escrevia a ministração, Deus me lembrou disso. Deus me lembrou que aquilo era uma poda para mim, para que eu pudesse dar mais fruto. Às vezes, irmão, vai ser desconfortável você ouvir a instrução daquele que é a fonte da vida. Às vezes vai te desafiar, mas a vida com o Senhor, ela é assim. Ela nos desafia aos próximos passos, a descartar as coisas desnecessárias, a avançar em direção àquilo que vai gerar um resultado eterno, aquilo que vai fazer com que você frutifique, irmão. Aceite ser podado pelo Senhor, para que você possa dar mais fruto. É interessante que ele diz para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. E esses discípulos, eles são uma ótima referência para nós. Aliás, são homens que conheceram Jesus e deixaram a própria vida para segui-lo. Pedro deixou até a esposa. E se isso não é sacrifício, irmão, eu não sei o que é. E esses homens, qual que foi o resultado? Eles morreram por Jesus. Eles já estavam sendo limpos, eles ouviram a voz, e eles seguiram as instruções, seguiram o caminho. Não se engane, irmão, Deus ele não vai arrancar você de onde você está, Ele não vai tirar as coisas que estão atrapalhando da sua vida, à força. Você tem que aceitar esse processo, de ser podado para frutificar, de ser podado para crescer.
O apóstolo Paulo, em certo momento, ele fala isso em 1 Coríntios 13, que ele está falando do amor, ele fala: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. No processo de amadurecimento, para que você cresça naquilo que o Senhor tem para você, Ele te inspira, Ele te mostra, mas quem abre mão é você, irmão. Quem toma a decisão é você. Versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. O termo grego para permanecer, ele tem a expressão exata dele é continuidade, é um compromisso perseverante. Olha que interessante essa definição. Não é permanecer por 5 minutos, e depois eu posso sair, está tudo bem. Não, Jesus está falando sobre um compromisso perseverante, sobre continuar, mesmo apesar das dificuldades, mesmo apesar das decisões difíceis que você vai ter que tomar, é continuar conectado a Ele. E o interessante é que Ele não pede para nós um compromisso que Ele não assume, porque Ele fala: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, eu firmarei esse compromisso, eu estarei junto com vocês nessa jornada. É interessante que, embora essa ênfase seja num compromisso perseverante, a ideia transmitida por Jesus é um relacionamento mútuo. É onde você permanece e Ele está lá. E é interessante Ele falando isso para os discípulos. Discípulos que no dia seguinte veriam Jesus ser crucificado. Pedro, que na manhã seguinte estaria negando Jesus, estaria jogando tudo para o alto e voltando a pescar. Ele está falando para eles antes: ei, permaneçam em mim. Eu permanecerei em vocês, permaneçam, continuem, firmem esse compromisso, estejam no lugar onde eu coloquei vocês para estar. E aí vocês darão frutos. E sabe o que é interessante que ele fala? Que sem Jesus, sem Ele, sem a videira, o ramo não produz fruto. Sem Ele, nada você pode fazer. Sabe de uma coisa, irmão? Sem Jesus você pode ficar rico. Sem Jesus você pode ter um bom casamento. Sem Jesus você consegue ser fiel à sua esposa. Você consegue. O que você não vai conseguir é produzir frutos eternos. O que você não vai conseguir é fazer algo que não depende só de você. É algo em coparticipação com o Senhor. O que você não vai conseguir é viver inteiramente o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. É estar no lugar do centro da vontade de Deus, onde a sua vida é plena, irmão. Sabe, irmão, o apóstolo Paulo, ele experimentou isso. Uma vida onde ele era contente, tendo ou não tendo, estando preso ou estando livre. E isso só se você estiver enxertado na videira. Porque sabe de uma coisa? Você pode ganhar dinheiro, você pode enriquecer, você pode ter filhos, comprar a casa dos seus sonhos, comprar o carro dos seus sonhos, sempre vai faltar alguma coisa. Nós nascemos com a expectativa de cumprir algo. O ser humano, ele precisa de um propósito para viver, para existir, ele precisa de um alvo para prosseguir, senão a nossa vida ela se torna vã, sem sentido. E por isso Jesus está falando para os discípulos: sem mim, nada vocês podem fazer. Irmão, eles poderiam sim continuar a vida deles normal. Mas sabe, Jesus, Ele é a fonte da vida. É dele que a vida vem, irmão. E é interessante que Ele fala, na continuação: se alguém não permanecer em mim, versículo 6, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E sabe, irmão, é inegável a correlação que esse texto faz com o juízo eterno. Essas pessoas que decidirem não permanecer em Jesus, tudo que elas conquistarem vai ficar, vai perecer. E elas serão lançadas fora. Elas serão cortadas.
E pouco nós falamos sobre essa verdade do juízo eterno, do inferno mesmo. E a Bíblia está repleta, Jesus falou muito disso. Mas essa é a verdade, irmão. Jesus, que é a fonte da vida, Ele disponibiliza acesso a todos. Todos podem escolher estar enxertados na videira. Todos têm o direito, o poder de escolher viver a plenitude, a vida que Deus planejou. Mas sabe, você pode escolher. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. E sabe, existe uma conexão muito clara aqui com algo que Jesus ele diz nesse mesmo discurso, mas no capítulo anterior. Ele fala: aqueles que me amam, obedecem a minha palavra, e meu Pai habitará nele, eu e meu Pai habitaremos nele. Mas os que não obedecem a minha palavra, esses não me amam. E aqui ele está falando exatamente isso. Se você permanecer em mim, lembra que eu falei para você? Um compromisso constante. E as minhas palavras também permanecerem em vocês. As suas orações serão atendidas. Vocês vão pedir o que quiserem e será concedido. E sabe, você pode pensar nisso e falar: Renzo, pedir o que quiser, tem certeza? Se eu pedir algo que é contra a vontade de Deus, irmão, se a fonte de vida jorra, transborda através de você, se você está conectado na fonte, e se as palavras que são o próprio Jesus permanecem em você, é impossível que você peça e que você vá na direção contrária. Porque os ramos, irmãos, eles não fazem força para dar fruto. Eles dão fruto só porque estão conectados. A vida com o Senhor, não importa se o Senhor tem um chamado glorioso para você, se o Senhor chamou você para viver algo que o Billy Graham viveu, impactando todas as nações, a única coisa que você precisa é permanecer, irmão. Você precisa permanecer nele, permanecer conectado a ele, e dele vai fluir aquilo que é necessário para que você frutifique, no tempo certo, na estação certa. Tem uma frase de Spurgeon sobre isso que ele diz: se torna seguro para Deus dizer à alma santificada: peça o que quiseres, isso será feito em você. Os instintos celestiais daquele homem o conduzem corretamente. A graça que está dentro de sua alma derruba todas as cobiças e desejos imundos, e sua força de vontade é a sombra real da vontade de Deus. A vida espiritual é mestra nele, e as suas aspirações também são santas, celestiais e divinas. Que coisa maravilhosa, irmão. Sabe, me debruçando sobre esse texto hoje, me deu uma segurança, irmão, me deu um conforto, porque às vezes nós estamos tão engajados com sermos mais produtivos, com entregarmos mais para o Senhor, e a gente precisa fazer mais, E sabe, o Senhor Jesus em nenhum momento Ele está falando isso, Ele está falando sobre dar muito fruto. Talvez eu e você tenhamos esse anseio de eu preciso entregar mais, pensando nos frutos. Mas a única coisa que Jesus falou: vocês querem dar muito fruto? Permaneçam em mim, deixem ser podados pelo meu Pai, e vocês darão muito fruto naturalmente, irmão. A vida do reino, a vida com o Senhor é assim. É pela fé, a gente permanece, as aflições vêm, os desafios vêm, e o que? A gente permanece, a gente está no mesmo lugar, mesmo que não pareça confortável, mesmo que não faça sentido, a gente está ouvindo uma voz e a gente está indo nessa direção. Sabe, irmãos, talvez para você, possa não parecer fazer sentido. Eu estou congregando numa igreja, eu estou servindo no extremo leste da capital, e o Senhor tem um chamado glorioso para mim, mas sabe de uma coisa? Se o Senhor te plantou aqui, é aqui que você vai frutificar. Não adianta você falar: o Senhor me chamou para as nações, então eu vou me mover, vou comprar uma passagem, eu vou fazer amizade com alguém que possa abrir a porta para mim. Mas é permanecer nele, é permanecer no lugar que Ele te plantou, é permanecer ouvindo, seguindo as instruções, tomando as decisões que Ele te inspira. É isso que vai fazer com que você frutifique.
E sabe, irmão, qual é o mais maravilhoso disso? É que a conclusão, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Enquanto eu estava lendo isso, eu lembrei de algo muito interessante. Eu lembro de uma das primeiras vezes que eu fui na casa da minha sogra. A Ingrid morava lá ainda. E é um condomínio de casas, e tem uma casa assim na esquina, que, cara, o jardim do cara é lindo demais. Você passa assim, não tem como você não olhar para o jardim. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu perguntei isso para o meu cunhado, ele falou, é que o dono da casa, ele é jardineiro, ele cuida com muito carinho. Sabe, irmão, você frutificando, você anuncia aquele que cuida de você, aquele que poda, aquele que rega. A sua vida, quando dá frutos, anuncia o Pai, traz glória para Ele. Quando você vai na direção contrária do mundo, e a sua vida ela é bem sucedida, e você tem resultados positivos, e na sua casa tem paz, mesmo em meio a guerras e a problemas, você anuncia o reino, um reino de paz, você anuncia o príncipe da paz que mora dentro de você. Quando o mundo está doente, quando as pessoas estão perecendo no meio de uma pandemia, mas na sua casa ninguém fica doente, você anuncia que tem um Pai que cuida de você, que está no céu. A sua vida, quando frutifica, anuncia o reino de Deus. Você percebe, irmão, que nessa jornada toda, eu e você, nós somos coadjuvantes. Nosso papel é ficar parado. E aí, ele passa a próxima instrução e a gente se mexe. E aí ele passa a próxima instrução e a gente se mexe. E quando a gente vai ver, a gente deixa um rastro por onde a gente passa. Como a Bíblia diz, exala de nós o bom perfume de Cristo. Os resultados da nossa vida, eles dizem, eles falam, eles testemunham por nós mesmos. Você não precisa fazer força, você não precisa se autopromover, você não precisa fazer nada. A sua vida gera impacto por onde você passa. Se você simplesmente ouvir, e se mover somente quando você ouvir. Se você simplesmente permanecer no Senhor. Não permanecer significa que a sua vida falhou, irmão. Porque sabe, hoje, você pode olhar para alguém que tem muito resultado financeiro, se comparar, pensar nos desafios que você está enfrentando. Alguém que já tem algo que você queira, pensar que essa vida está dando certo. Mas pouco nós consideramos de que haverá um dia onde essas coisas passarão. E verdadeiramente nós veremos as vidas que foram bem-sucedidas. E as pessoas que falharam. Isso não estou falando que, como o pastor falou, você não pode enriquecer então você só vive na igreja. Não, irmão. Você deve enriquecer. Você deve mesmo enriquecer para mostrar para o mundo que o seu Senhor está acima, inclusive, do seu dinheiro. Não é sobre não ter coisas, não almejar coisas. Mas existe coisas que são mais importantes e mais essenciais. Que é ouvir ao Senhor e permanecer nele. Quer entender dele, que planejou os seus dias, sonhou com a sua família, sonhou com a sua casa. O ministério que você está descobrindo foi ele que te deu. A unção foi ele que colocou dentro de você. Ele tem um plano, ele tem uma direção, ele tem um propósito. Ele sabe o tempo de frutificar, ele sabe o tempo de podar, ele sabe o que vai ser melhor para você, mesmo que seja desafiador, irmão. E você precisa decidir permanecer. Quando nós olhamos para todos esses textos, nós vemos que Jesus estava anunciando para os discípulos que era necessário que eles tivessem confiança e dependência total em Deus. Que o Pai teria uma ação ativa no processo da frutificação. E que existiriam, e esse é um ponto muito importante, existe, irmão, um resultado visível, que é fruto da sua permanência. A árvore ela é conhecida pelos frutos. Não adianta, dá para ver.
Quem frutifica, quem está no centro da vontade de Deus, você vê de longe. Existem rastros que são deixados. Então, o meu convite para você nessa noite é, primeiro, para que você permaneça. Mas o segundo é para que você só permaneça. Para que você não ache que é necessário colocar algo a mais. Para que você viva a vontade de Deus, para que você frutifique. Permanecer nele. Fazer com que as palavras dele permaneçam em você. É somente isso que você precisa fazer para viver a plena vontade de Deus para a sua vida. Para viver dias felizes e para manifestar o seu Pai. Glória a Deus, obrigado, Jesus. E sabe, irmão, o convite final é esse. Está acabando o tempo, que todos nós nessa noite possamos novamente considerar a videira, que é a fonte da nossa vida. Eu não sei se você está, como eu disse no início da mensagem, se sentindo distante, se sentindo desconectado, se você está vivendo a vida do seu jeito, tomando as decisões por conta própria. Lembre-se que existe no Senhor as direções certas, para o tempo certo, para que você possa exalar e exprimir todos os frutos que Ele espera de você. Espero que você tenha sido abençoado. Você, como diz o pastor, você recebeu algo bom essa noite?